de entrar em um acordo de cessar-fogo com o Hamas. Vamos ver. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. E aí, Sakamoto? Olha, o Diego, é interessante que o Netanyahu ele também fez outras comparações, né? Ele falou assim, olha, mas imagina os Estados Unidos desistir da guerra depois de Pearl Harbor, pedir cessar-fogo depois de Pearl Harbor, depois do 11 de setembro, remetendo tanto à Segunda Guerra Mundial quanto o ataque da Al-Qaeda a Nova York, né, e a Washington no 11 de setembro de 2001. A comparação do Netanyahu ele é extremamente infeliz por uma série de razões, né? A começar pelo fato de o Japão ser uma nação soberana, por exemplo, né? Que declarou guerra aos Estados Unidos, e o Hamas ser um grupo terrorista, né? Que aterroriza seu próprio povo, inclusive. Né, usando seu próprio povo como escudo, né, de batalha. É tão infeliz essas declarações do Netanyahu nesse esforço de propaganda, né, que vamos lembrar como os Estados Unidos terminou a guerra com o Japão, né? Foi com a invenção do genocídio instantâneo, jogando duas bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, em agosto de 1945, né? E aí a pergunta, o que que é? O Netanyahu está dando um hashtag Fica a Dica, ele está deixando claro também que ele vai dar sequência a um processo de genocídio na faixa de Gaza por conta dessa referência. Também a referência do 11 de setembro que ele faz também não é muito melhor do que isso não, Diego, porque é o seguinte, os Estados Unidos, né, foram atacados de forma covarde pela Al-Qaeda em 11 de setembro, tudo bem. O que que aconteceu? Aí, com a justificativa disso, né, ele monta toda uma guerra de terror, uma guerra ao terror, né, que também foi uma guerra de terror, e invade o Iraque em 2003 sob uma justificativa mentirosa de buscar arma de destruição de massa, em massa, né, arma de destruição em massa, coisa que não era verdade, coisa que eles nunca encontraram, e aí destruíram um país, ajudaram a piorar a guerra no Oriente Médio, e a situação em muito tá o que está hoje por conta disso, né? É claro que tudo que o Netanyahu está fazendo é uma grande propaganda, né, para tentar, na verdade, mostrar ao mundo, né, uma entrevista coletiva a jornalistas, tudo mostrar ao mundo que, olha, Israel tem razão, apesar da miríade de imagens, de todas as imagens que a gente tem de destruição da área de Gaza. Inclusive, o que que ele fala? Ele falou o seguinte, ó, o exército de Israel está se esforçando para não acertar civis, né? Apesar da situação de desastre humanitário que a gente já tem na faixa de Gaza neste momento, né? Eu conversei com pessoas que saíram do norte de Gaza e que estão no sul de Gaza, né? Palestinos. Conversei hoje com uma palestina que, inclusive, falou: olha, eu fugi das bombas no norte do território para as bombas atingirem a minha família no sul. Ela perdeu parente, perdeu bebê na família, no sul, onde o exército de Israel disse: vá ao sul, porque lá é mais seguro. E ao sul encontraram mortes também. Se eles estão se esforçando, eles estão mandando muito mal. Em suma, Diego, só para terminar, ao negar o cessar-fogo humanitário neste momento, né, Israel acaba se equiparando ao terror do Hamas. Verdade. Professor, quero ouvi-lo também sobre essa fala do primeiro-ministro israelense de não estar disposto a dar trégua nesses lançamentos de mísseis, de foguetes, enfim, na ofensiva que tem feito contra a faixa de Gaza. A posição do governo israelense é que um cessar-fogo humanitário nesse momento seria impossível, porque a prioridade é destruir a capacidade militar do Hamas, né? Impedir que o Hamas lançasse outros ataques contra Israel. No entanto, essa posição do governo Netanyahu hoje em Israel se tornou uma posição minoritária. Logo depois dos atentados, no início de outubro, a maior parte dos israelenses queria uma ocupação da faixa de Gaza, queria a guerra. Naquele momento, em torno de 2/3 do país defendia essa opção. Atualmente, esse percentual caiu para 29%. E a maioria dos israelenses, o maior grupo, 49%, prefere priorizar nesse momento negociações para a libertação dos reféns. O Hamas está com em torno de 220 reféns, né, pessoas que foram sequestradas naqueles ataques do início de outubro, e para muitos israelenses essa deveria ser a prioridade. Então o Netanyahu também está lidando com esse cenário na política doméstica muito difícil. A popularidade dele já era baixa antes dos ataques, caiu ainda mais. Muitos israelenses o culpam
pela negligência do exército, dos serviços de inteligência em se preparar para o ataque do Hamas, em como o Estado israelense foi pego de surpresa. E é muito difícil imaginar que a carreira política do Netanyahu vá sobreviver a essa sucessão de tragédias de outubro. Então, o primeiro-ministro lançou todas as suas fichas nessa possibilidade da guerra, mesmo com esse nível muito grande de objeção internacional, seja por parte de governos, seja por parte das populações. Como vocês mencionaram, no fim de semana nós vimos enormes manifestações no mundo inteiro, mas principalmente nos países do Oriente Médio e da Europa, contra a guerra, em defesa da causa palestina. Isso tem um impacto político grande também, né? Para muitos israelenses mais moderados, esse risco de isolamento diplomático do país é algo muito perigoso. Verdade, perigosíssimo. E a gente está vendo aí que o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Internacionais do Brasil, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU, ele está falando, nesse momento, ele já falou que seguimos sem conseguir agir, é uma vergonha, disse Mauro Vieira, e ele também disse que citou o número de mortes, o número de feridos, o número de crianças mortas também nesse conflito, na faixa de Gaza principalmente, mas em Israel também morreram crianças, né? E agora na faixa de Gaza com um número enorme, né? Um número assombroso de crianças mortas, segundo o Hamas, são mais de 3 mil crianças mortas, segundo o Ministério da Saúde, né? O Sakamoto, o Brasil está finalizando, né, esse momento no Conselho de Segurança. De maneira geral, qual análise você faz? Você chegou a falar, né, sobre o trabalho do Brasil, mas para trazer um panorama geral nesse momento derradeiro, né, a despedida do Brasil dessa temporada aí. Cara, acho que como o professor falou, o Brasil ele desempenhou um papel muito bom, assim, eu acho que o fato de o Brasil ele aspirar a ser uma potência, claro que isso acaba fazendo também que as potências instaladas como os Estados Unidos, né, queiram, na qual o Brasil está no quintal, né, quintal americano, queiram que o Brasil não assuma também essa posição, dá aquela sabotada básica, né? Mas o fato do Brasil não ser uma superpotência, ser um país que está retomando a sua diplomacia tradicional, a diplomacia da Casa de Rio Branco, que é uma diplomacia de dialogar com todo mundo, sabe? De não estar alinhado com ninguém previamente, ao contrário do que aconteceu na era Jair, né? Em que o Brasil atuou como um pet do governo Donald Trump, né? Então, o que acontece é que o Brasil volta a ter a sua posição, e essa posição ela é boa exatamente para o diálogo, para tentar construir uma saída diplomática em conjunto, né? Uma saída diplomática sabe, para poder arrumar esse elefante entre os cristais que é a diplomacia quando a gente trata do caso palestino. Só que, infelizmente, como a gente está vendo aqui, a menos que aconteça um milagre, né? A gente não vai ver essa saída diplomática se resolvendo, né, durante o mandato brasileiro, o que não significa derrota, né? Os bolsonaristas e um monte de gente, na verdade, o pessoal formado em relações internacionais pela Universidade do WhatsApp, né, que tirou o diploma lá, né, o pessoal começa, tipo, falando, não, o Brasil não conseguiu, as resoluções sobre o Brasil não foram aprovadas, isso mostra que o Brasil é um anão diplomático. Aí eu falei assim, gente, mas qual que é a relação, na verdade, né? A resolução, o Brasil como presidente tentou articular a aprovação e, na verdade, só não foi aprovado por veto norte-americano, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que enquanto o Brasil estava na presidência do Conselho de Segurança, tentando articular, e vamos lembrar que na diplomacia não importa apenas o resultado final, mas importa o processo, porque vários processos seguidos levam a uma resolução. Então, mesmo se alguma coisa for aprovada sobre a China ou sobre o Equador, que depois é em dezembro quem assume, né, vai ter mão, né, desse trabalho coletivo que foi capitaneado pelo Brasil. Então, o Brasil ele retorna ao debate internacional, coisa que era impensada durante o governo Bolsonaro, que estava mais preocupado em puxar o saco de governos de extrema-direita. E nesse dia também, hoje mais cedo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu descreveu como propaganda psicológica cruel o vídeo divulgado pelo Hamas de 3 mulheres que foram filmadas e expostas
como reféns mantidas desde o ataque em Israel no dia 7 de outubro. Esse vídeo mostra as 3 mulheres sentadas, lado a lado, né? Lado a lado, uma do lado da outra, com uma delas enviando uma mensagem irritada para o primeiro-ministro. A gente tem esse momento? Vamos dar uma olhada. אנחנו יודעים שהייתה אמורה להיות הפסקת אש, היית אמור לשחרר את כולנו, התחייבת לשחרר את כולנו, ובמקום זה אנחנו נושאים במחדל הפוליטי, ביטחוני, צבאי, מדיני שלך, בגלל הפשלה הזאת שעשית ב7 לאוקטובר, בגלל שלא היה צבא שם, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא שמר עלינו, ואנחנו אזרחים תמימים, אזרחים שמשלמים מיסים למדינת ישראל, נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צה"ל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו! Professor, essa mensagem dessas reféns, né? O que isso representa? Qual que é o impacto dessa mensagem? O impacto é muito grande, né? Como eu mencionava anteriormente, a grande divisão deste momento em Israel é entre um grupo que é em torno de 49% dos cidadãos que preferem que se priorize a libertação dos reféns e um grupo que tem em torno de 29% de apoio que defende que a prioridade deveria ser a guerra, a reocupação da faixa de Gaza. Então, a libertação dos reféns virou um enorme problema político do governo Netanyahu. E muitos israelenses culpam o primeiro-ministro pela negligência do exército, dos serviços de inteligência, em não ter conseguido se preparar para o ataque do Hamas, né? Pegou completamente de surpresa as autoridades israelenses. E a gente sabe que esses bombardeios muito intensos à faixa de Gaza podem acabar matando reféns. Isso é um risco que o governo israelense está correndo. Então, a pressão é enorme. E só para a gente ter um pouco a medida, né, como essa questão dos reféns é importante, em 2011, o governo de Israel negociou a libertação de um soldado, o Gilad Shalit, que tinha sido sequestrado pelo Hamas 5 anos antes. E para libertar esse único soldado israelense, o governo israelense soltou mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Então, como isso foi uma coisa importante politicamente 10 anos atrás. Aliás, por coincidência, o primeiro-ministro da época era o Netanyahu. Agora, o Hamas tem mais de 200 reféns e está querendo pleitear a libertação de todos os presos palestinos em Israel, o que é um total estimado entre 4.500 e 5.200 pessoas. Então, é muita coisa que está em jogo. Né? Um dos principais objetivos do Hamas com esse ataque massivo contra Israel era exatamente, né, capturar um número muito grande de reféns e usá-los, né, nessa estratégia de pressão política, nessa estratégia de terror. E sempre vale lembrar também que esse tipo de captura de reféns civis em tempo de guerra, isso é um crime de guerra. Isso é uma violação do direito internacional. O pilar do direito internacional humanitário é a separação entre os combatentes e os civis e a garantia de uma série de proteções especiais para os não combatentes, né? Para a população civil, para os profissionais de saúde, para os jornalistas, todo mundo tem ali uma série de garantias para poder seguir com a sua vida, poder desempenhar o seu trabalho. Infelizmente, o que a gente tem visto é uma enorme violação desses marcos que tentam regular a guerra, né, em um conflito particularmente brutal desde o início deste mês. Sakamoto, e essa mensagem, né? Nesse momento também queria te perguntar sobre a situação do primeiro-ministro Netanyahu. Né? Não diria nem que a batata dele está assando, tá tostada mesmo, queimada, né, Sakamoto? Ó, Diego, tá bem queimado. Primeiro que é o seguinte, né? Acho que o professor completou bem exatamente o que significa isso o que significa essa questão dos reféns, né? O que o Hamas fez é um absurdo, né? É terror puro, né? Deveria liberar os reféns imediatamente, é óbvio, ninguém tá... acho que não dá para pensar o contrário, né? Ponto, né? Agora, Netanyahu reclamar de propaganda do Hamas é o sujeito sujo reclamar do mal lavado,
né? Ou seja, ele reclamando, né, de propaganda do Hamas é o sujo falando do mal lavado. A gente não está falando de Gandhi, gente. A gente não está falando de Martin Luther King, a gente não está falando de Mandela, a gente está falando de um líder extrema-direita acusado de corrupção, várias vezes acusado de corrupção, que tentou calar a Suprema Corte de seu país e foi alvo de protestos massivos e provou toda a sua incompetência a não ser capaz de prevenir os ataques de 7 de outubro, apesar de contar com recursos, apesar de contar com tecnologia e apesar de contar com muito bem preparado a estrutura das forças de defesa de Israel e de uma inteligência, né, de espionagem quase sem igual diante do mundo. É um nível, tipo, você vai colocar a população de Israel, existem pesquisas também apontando que, por enquanto, na hora que elas avaliam o quê? Na hora que acaba o conflito, que ele deveria renunciar. Exatamente por conta dessa incompetência. Ah, você está querendo dizer que a culpa foi dele? Não, estou querendo dizer que ele deveria ter previsto e mitigado, pelo menos, o que aconteceu. E as informações que surgem agora é de que o governo dele achava que, na verdade, o Hamas estava fazendo um treinamento no 7 de outubro, quando, na verdade, era fato, era verdade, né? Então, para o Netanyahu, é também negócio, e para o gabinete do Netanyahu, né, é negócio manter a guerra em andamento. Para tentar o quê? Para tentar demover da maioria dos habitantes de Israel, né, essa avaliação de que eles têm um incompetente no governo. Por quê? Porque é claro que quando você tem um governante em guerra, em período de guerra, ele pode transformar a opinião pública. Ele pode virar a opinião da população com relação a ele exatamente dos atos que ele fez em guerra. A questão, o problema, que como mesmo colocou o professor Maurício, o que ele está fazendo, por enquanto, é mostrando que não. Né? Você tem uma população esclarecidíssima em Israel, né, a democracia israelense, olhando em volta do mundo e percebendo que o presidente, que o primeiro-ministro deles, está levando eles para dentro do buraco por conta de uma ação, de um crime contra a humanidade, crimes de guerra que estão sendo cometidos. Né? O governo do Benjamin Netanyahu, ele é muito bom de discurso, é claro, ele vem produzindo excelentes peças de marketing, né? Você vai pegar nas redes sociais excelentes peças de marketing. Ninguém nega a morte dos 1.400 israelenses, que foi um crime, um terror, uma coisa terrível, né? Mas eles vêm produzindo. Ele aproveitou exatamente aquele momento, está fazendo também uma guerra que o Hamas também está fazendo. Né? Ou seja, os israelenses, o governo, né, não os israelenses, mas o governo Netanyahu, ele municia os islamofóbicos ao redor do mundo, né, da mesma forma que o Hamas municia os antissemitas, né? Então, assim, os dois se merecem. O problema é que quem não merece os dois não é a população de Israel e nem a população da Palestina. São pessoas inocentes que estão pagando preço de extremistas, né, de pessoas que têm agido com essa violência, né, essa matança generalizada. Seguimos acompanhando a reunião no Conselho de Segurança da ONU, lembrando que o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU agora em outubro. Quem fala agora é o representante da China. O Brasil, na fala do ministro, agora há pouco até eu mencionei o ministro Mauro Vieira, que só retificando é o ministro das Relações Exteriores. Ele, na sua fala, perguntou: se não agirmos agora, quando agiremos? Professor, quando é uma pergunta boa, né? Será que esse conflito ele vai se estender por um período longo, como diz o Netanyahu? Bom, esse é o quinto conflito militar entre Israel e o Hamas desde 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza. Os 4 conflitos anteriores foram relativamente breves, algumas semanas cada um. O que nós não sabemos ainda é se este novo conflito vai representar uma reocupação israelense de longo prazo da faixa de Gaza. Israel havia permanecido naquele território desde 1967, desde a Guerra dos 6 Dias, até 2005. Então foi um período ali muito longo. E a dúvida é essa, né? Será que isso vai voltar a acontecer? Será que existe um apoio político hoje da sociedade israelense para algo desse tipo? Nós mencionávamos os problemas de popularidade do primeiro-ministro Netanyahu. Quer dizer, hoje, 55% dos israelenses defendem a renúncia dele. A maior parte da população gostaria que ele já tivesse abandonado o cargo e que essa guerra tivesse sido conduzida por outra pessoa, né, por outro grupo político.
Houve uma mudança grande no governo desde os ataques, virou um governo de unidade nacional, entraram líderes da oposição, como o Benny Gantz, mas tudo está muito dividido, muito fragmentado em Israel, e essa instabilidade também cria uma série de problemas, né? Então, se de fato o governo israelense decidir por uma ocupação de longo prazo da faixa de Gaza, aí não tem efetivamente um limite de quanto tempo esse conflito pode durar. E com relação à ONU, infelizmente, no momento que nós estamos vivendo de uma discordância muito grande entre as grandes potências, né? De um lado os Estados Unidos e a União Europeia, do outro a China e a Rússia, esses acordos sobre o conflito árabe-israelense têm sido impossíveis. A última vez que a ONU conseguiu definir alguma coisa um pouco mais efetiva sobre o conflito foi na década passada, né? Então, na década atual não houve até agora nenhum tipo ali de entendimento. O Brasil tem feito o possível, foi um trabalho muito sério da diplomacia brasileira, é um marco também, como vários jornalistas estrangeiros já me disseram, né? Ver o Brasil de volta ao palco global, ver o Brasil de volta a grandes negociações internacionais, como não tinha sido o caso nos últimos anos, mas há também um limite para aquilo que o Brasil, para que qualquer outro país é capaz de obter nesse momento. Agora, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar que são ativos importantes da diplomacia brasileira para o Oriente Médio. O primeiro é que o Brasil, ao contrário de outras grandes potências, não tem uma história de guerras e de colonialismo no Oriente Médio. Isso faz uma diferença muito grande em termos da credibilidade, da confiança do Brasil. E o segundo ponto é a nossa própria organização social. Quer dizer, nós temos tanto comunidades árabes quanto uma comunidade judaica grandes, expressivas no Brasil e com um histórico muito bonito de convivência. Quer dizer, nós somos um país que já teve um presidente filho de imigrantes árabes, 2 ministros das relações exteriores que eram judeus, inclusive um deles que tinha como secretário-geral, né, como vice-ministro, um embaixador de origem árabe. Então, isso faz uma diferença também, e faz com que tanto israelenses quanto árabes, né, vejam o Brasil como alguém com quem se pode conversar, com quem se pode negociar. Isso não é pouca coisa num mundo muito fragmentado, muito dividido, como esse em que nós estamos vivendo. Ontem, Israel realizou uma pequena incursão terrestre na faixa